Meu sopro é teu e pode estar chegando ao fim. Eu sofro se você não vier cuidar de mim, ouve a minha dor. Quero seu amor de volta. O velho chão implora ao céu azul, revolta da luz mortal que acende em cada um, homem, bicho, flor. É emergencial a gente se conectar com a terra. Bem-vindo ao episódio 40 do Abrindo Caminhos, Marcelo Genesi, o podcast para quem busca ser a versão mais autêntica de si mesmo. A cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam expandir consciência no mundo. E hoje eu tenho a alegria de falar com um cara sensacional, Marcelo Genesi. Ele é considerado atualmente pelo público e pela crítica um dos maiores artistas da música brasileira, e por mim também. Algumas de suas músicas têm projeções impactantes, como Pra Sonhar, com mais de 25 milhões de views no YouTube, e Felicidade, com mais de 20 milhões de views no YouTube. Hits do seu primeiro disco, Feito Pra Acabar, de 2010, o músico ganhou sua sanfona de Dominguinhos, e não abandona. Ele é celebrado por artistas como Marisa Monte, Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes, Chico César, Elza Soares, entre outros. Seu segundo disco, De Graça, 2014, foi indicado ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira. No mesmo ano, ele recebeu o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, na categoria Melhor Compositor. Seu terceiro disco, que está lindo demais, como todos os outros, Guaia, 2019, Genesi reafirma a continuidade de sua obra em um disco altamente brasileiro, que une arquétipos de sua formação no Agreste de Pernambuco e da periferia de São Paulo. E até alguns aspectos da cultura indígena que a gente vai falar aqui. Suas canções ganharam destaques em diversas trilhas sonoras de cinema, programas de TV e mais de 10 trilhas sonoras de novelas. Seu show circula por festivais relevantes como Rock in Rio Lisboa e Brasil, e atualmente ele está em turnê do seu novo disco, Guaia, considerado uma obra-prima pela crítica especializada, e circula também com um belíssimo projeto paralelo com o Quinteto da Paraíba, grupo do movimento da música armorial nascida no Brasil profundo. A gente vai falar da Paraíba, vamos falar da questão indígena, vamos falar de hábitos saudáveis, vamos falar de como compor, vamos falar de cobras, vamos falar de muita coisa aí, galera. Então, um papo incrível com o Genesi, um cara muito sensível, com uma presença e uma consciência inspiradoras, com uma música linda, um ser humano que é uma honra para mim chamar de amigo. Bem-vindo a Abrindo Caminhos, Genesi. Queria trazer também a questão do emergencial. É emergencial a gente se conectar com a terra. Assim, eu vi algumas vezes essa música só recentemente, e começa com uma introdução em Awanawá, e a causa indígena, para mim, é um dos lugares que eu mais coloco o meu coração hoje em dia. Passei um mês no Xingu, minha lua de mel foi no Xingu, com o povo Iudiá, só eu e minha esposa de brancos lá, então foi lindo demais, dormindo na rede, cocô no mato, uma experiência maravilhosa, e desde então foi o que me fez decidir voltar para o Brasil. E aí, ouvindo a sua música algumas vezes, o que está acontecendo agora com o povo Yanomami, né? Senti de trocar uma ideia contigo sobre essa questão indígena, assim, o que aprendizado você teve com o povo Yawanawá, como é que é a sua relação com os povos originários? Pois é, os nossos professores, né, índios, eles continuam dando as cartas, né? Eu imagino assim, a gente fala índio, mas é a mesma coisa que falar assim sobre todos os passarinhos, assim, passarinhos. Mas aí é cada povo ali, cada nação com a sua crença, com os seus costumes, com as suas essências, com a sua terra, né? Esse território todo ocupado por esse povo que tanto sabe, que vem sofrendo há séculos, né? Essa crueldade, essa perseguição não é uma luta de agora, mas eu fiquei muito feliz em me aproximar do cacique Bira, né, da tribo Yawanawá. Isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro, e aí fui me aproximando do canto deles, achando, assim, na minha percepção, um canto Yawanawá mais medicinal, eu diria assim, mais capaz de te tocar com delicadeza, diferente de outras etnias que daí tem um canto de toré, de mais força, de mais limpeza, de mais lavagem, que faz você acessar
um corpo que depende de muito mais força na evocação ali. E aí, quando me vi gravando a música emergencial, A Gente Se Conectar com a Terra, foi durante a produção da faixa que caiu a ficha que eu deveria chamar um dos guardiões do mundo, né, que são os índios, né? E imediatamente eu percebi que, como a letra se trata do planeta Terra, uma fantasia como se fosse o planeta Terra falando em primeira pessoa, né? Meu sopro é teu e pode estar chegando ao fim. Eu sofro, se você não vier cuidar de mim, ouve a minha dor. Quero seu amor de volta. O velho chão implora ao céu azul, revolta, da luz mortal que acende em cada um, homem, bicho, flor. É emergencial, a gente se conectar com a terra. Eu, no meio da produção da faixa, percebi que tinha que chamar uma cantora indígena, e aí, quando as coisas têm que acontecer, parece que é fácil, né? E aí, as cantoras da tribo Iauanauá estavam vindo para o Rio de Janeiro, entre elas a Icacharru, que foi quem topou ir lá para o estúdio e gravar com a gente e tal. E eu quero pontuar que essa canção, ela nasce de uma colaboração de 4 pessoas, para depois chegar na colaboração da Icacharru, trazendo aquele canto inicial, que é o Canarô, que já é conhecido, né, para quem acompanha as canções da tribo Iauanauá. E as 4 mãos que eu digo, né, que na verdade são 4 pessoas, começa com a Mana Bernardes, com quem eu sou casado, e ela era quem dizia essa frase aqui em casa, se referindo, criticando aquela coisa dessa publicidade, daqueles sucos que dizem ser do bem. Ela dizia assim, não é do bem, é emergencial. Que papo é esse do bem? Não tem essa, é emergencial, a gente tem que se ligar nisso. Aí eu comecei a compor a música, aí enviei para um super amigo poeta de 60 para 70 anos lá em Porto Alegre, chama Paulo Neves, e depois um outro grande amigo meu, José Miguel Wisnik, também deu uma olhada, deu um tapinha e encerramos a composição nós 4. Aí veio Cacharru, trouxe esse recado, e eu ouço até hoje, eu me... Arrepia. Porque dá um senso de urgência, assim, que a gente não pode perder. É isso, senso de urgência, sinto isso também. E essa consciência ambiental, assim, social, você traz nas suas músicas, né, assim, desde autoconhecimento, amor, perdão, consciência ambiental, consciência social, isso é algo que vem de você desde sempre, assim? Você nasceu na Zona Leste, no extremo da Zona Leste de São Paulo, em Guaianazes, até por isso o nome do álbum é Guaia, né, e aí, hoje você mora no mato, né? Tô vendo essa floresta linda atrás, a mesma floresta que eu tenho aqui, de lados diferentes ali. E é algo que você sempre carregou com você, ou rolou uma transformação ao longo dessa tua jornada, ou várias transformações? Como é que foi esse teu processo ali da infância para essa consciência, expansão e transborde, né? Que é o seu ser hoje? Isso tem muito a ver com o assunto que acabou de chegar na minha vida e que está chegando na sua, né? Que é se tornar pai, né? Receber um novo ser na nossa senda, né? Eu fui criado ali na Zona Leste de São Paulo, que é um território que foi muito ocupado nos anos 70 em diante por imigrantes nordestinos que tiveram que deixar sua terra em busca da moeda, né? Então chega ali a família do meu pai, com seus pais e, sei lá, 16 pessoas ao todo para se acomodar ali numa pequena casa. Logo conhece a vizinha, que é minha mãe, com suas 4 irmãs. Aí começam a namorar, meu irmão nasce, um ano depois eu nasci. Então, eu quero já trazer um assunto que é o seguinte: filho, tanto para a gente encher ele do afeto que tem a ver com a pureza dele, para ele ter convicção nele, quanto pelo trabalho que dá, filho é trabalho para uma tribo, não é trabalho para um casal. Fica ruim para o filho e ruim para o casal. A gente, eu e você, a gente é fruto dessa geração que, querendo ou não, acabou se individualizando muito e crendo nessa equação de que 2 pessoas em casa, uma criança, isso é o ideal, cada família no seu quadrado, né? Então, enfim, isso a gente tem que questionar isso. Se eu tivesse nascido assim, eu talvez não tivesse, por tanto afeto que eu recebi de tanta gente na infância que estava ali ao redor, ou seja, essa tribo urbana que são
foram a soma das duas famílias, né? A família pernambucana, do meu pai, e a família da minha mãe ali no Aricanduva, ali, depois em Guaianazes. Se não fosse esse afeto todo que eu recebi desde criança, talvez eu não tivesse desenvolvido essa empatia, esse senso de justiça, essa vontade de fazer para o outro. Então eu cresci vendo isso muito, porque é isso que acontece numa vida mais comunitária. Tem um companheirismo a mais. No entanto, às vezes a gente pode viver numa rua e são tantos mundos dentro do mesmo mundo que você pode passar um bom tempo sem sequer ver quem são seus vizinhos, sequer exercitar esse lado da coexistência e tal, ainda mais nesse momento em que tem ficado em alta, e acho que a gente vai questionar e vai mudar isso. Os nossos filhos já verão, e acho que essa mudança, esse lugar de ado, cada um no seu quadrado, a minha dor é minha dor, a sua dor é a sua dor, não tenho nada a ver com isso. Não, isso tudo a gente vai trabalhar para que isso caia por terra, né, vamos dizer assim. Mas esse afeto todo fez diferença. Depois, o meu casamento com Mana Bernardes, que daí é uma super ativista, uma artista plástica ativista também, que tem uma consciência política, assim, até mais aguçada do que a que eu tinha. Então, isso também vindo da convivência com ela, meu olhar despertou ainda mais. E eu tenho ficado atento, porque, vez ou outra, tem um cometa ou outro passando na nossa vida que, se a gente tiver com o coração aberto, a gente pega aquele recado para si também e expande a consciência, né? Essa é alquimia mesmo, eu vejo. Sinto cada vez mais perto a paternidade, né? Então sinto mudanças sutis que estão acontecendo já, mas eu vejo que um evento... eu já viajei o mundo, fiquei 3 anos viajando, já escrevi livro, já fiz algumas coisas, mas tô vendo que, assim, é outra realidade, né? Quando a gente fala de ser pai, assim, a imagem que eu tinha dos meus pais, alguns desses traumas, assim, que eu tinha, eu começo a ver, e isso que minha filha nem nasceu, hein, cara? Eu já começo a ver mudanças sutis, né? E lembrando do meu período no Xingu, eu vi as crianças todas soltas, assim, cara, as crianças iam solo, que você falou, né? Tem até um ditado em inglês, né? It takes a tribe, it takes a village to raise a child, né? É uma tribo, né? Uma vila. Então, sinto que está mudando já, e queria saber se tem alguma dica para mim, aí, nesse momento agora da quase paternidade aqui. O que você, olhando para a tua jornada aí, o que você diria para o Genesi de quase ter a primeira filha aí daqui a um mês? Muito provavelmente vocês já têm o nome dela ou não? Luna, que lindo. Eu ia começar por aí. A gente perguntou para ela que nome ela queria ter. E aí é incrível, né? Porque daí ficamos atentos, né? Que assim, saiu um som da barriga falando o nome, né? Mas aí quando chegou assim, o nome dela passou Rara, né? Alguém comentou uma sequência de nomes, a gente falou, Rara, será que é esse? Será que é isso que ele está dizendo? Aí eu falei, bom, deixa eu entender aqui, vamos pesquisar nos idiomas ancestrais. Eu fui ver no aramaico proto-cananeu, que é um tronco linguístico ali dos povos nômades do deserto africano, da onde se origina a cabala ancestral, da onde se origina o que depois vem a ser conhecido como textos bíblicos, né, os 5 livros de Moisés. Em aramaico proto-cananeu quer dizer equilíbrio. Aí depois eu fui ver em japonês também quer dizer equilíbrio, né? Aquele harakiri, que a pessoa, que o samurai, a pessoa, ela pode se despedir da vida própria, assim, tipo, colocando uma faca nesse ponto de equilíbrio, que é bem aqui entre o umbigo, né? Um pouquinho mais abaixo. E aí eu fui ver na astrologia também, falei, cara, tem tudo a ver, acho que é esse o nome mesmo, porque os planetas ali em Libra, que é da balança justa, também tem a ver com esse lugar mais equilibrado, assim, da fala. Então mantivemos essa sugestão. Ela chegou e beleza. O que eu fui vendo, assim, bom, logo no começo a gente, e isso eu já posso dizer olhando pelo sol que eu vejo resplandecendo no seu rosto, que, por exemplo, você vai querer acordar todas as vezes que a sua mulher acordar para dar de mamar, porque a gente vai estar ali solidário e tal, porque, então, beleza, a gente acha que é isso. Mas presta atenção, porque, na verdade, a equação fica até melhor se você conseguir render a sua mulher, a sua companheira de manhã. Talvez para isso você precise não acordar algumas vezes, achando que a melhor coisa que você pode fazer é estar junto
toda hora que solicitar de madrugada. Não, de repente levanta, ajeita, traz tudo que precisa daquele conforto e tenta ficar num estado tipo presente, mas continuar descansando um pouquinho, porque daí quando chegar amanhã, que daí a Luna realmente despertar e a sua companheira estiver muito cansada, você tem um pouco mais de energia para segurar, para ela dormir um pouco mais. E isso foi uma dica que chegou para mim também, através do Jonas Sá, que é um músico, um compositor aqui, que mora aqui no Rio, e fez toda a diferença quando ele me diz. Demais, me ressoa. Tem essa tendência também, sinto que tendência até no geral na vida, assim, a agradar aos outros, muitas vezes eu vejo na minha vida que eu me dei demais, assim, passei até por um processo de depressão, de uma desmotivação meio geral com a vida, e sinto que era uma falta de cuidar de mim, assim. Nos últimos anos eu tenho mudado vários conceitos e hábitos, assim, até minha vinda para morar perto da mata, conectado com o surf, que é uma coisa que eu gosto demais, e então para mim, hoje eu não abro mão, por exemplo, de estar perto da natureza, né? E queria saber hoje o que você não abre mão, como hábitos ou práticas, por exemplo, natureza ou meditação ou alimentação. Sei também que você mudou bastante hábitos alimentares. Queria saber hoje que hábitos e práticas que você tem, que você não abre mão. Antes de te responder, eu posso também te pedir uma dica? Assim? Uhum. Porque eu tô morando aqui no Rio faz 5 anos, e para mim, poxa, que sou ali do fundão da Zona Leste, essa beleza geográfica é estonteante aqui, sabe? Tipo, eu tô aqui exatamente ao lado da Pedra da Gávea, um pouco mais acima do que na altura da entrada da pista de voo livre, onde a galera voa de asa delta. Então, daqui para a praia, no caso de São Conrado, são 10 minutos. E eu quero começar a surfar, eu nunca aí eu quero, tipo, que dica que você me dá, assim, Henrique, assim, para eu, assim, eu não tenho uma coisa corporal, no meu lance nunca foi esse, mas o Rio de Janeiro me estimula isso, e a gente, de fato, mora no corpo, né? Então, agora eu sinto que chegou a hora de eu me dedicar, assim, o que você dá como dica, assim, para um iniciante? Primeiro, acho que é uma coisa que já dá para ver pelo sol batendo em você também, que resiliência é uma característica sua. Persistência, resiliência, porque o surf no começo em si, você vai olhar as pessoas fazendo um monte de coisa e vai parecer meio fácil, mas você vai ver a dificuldade que é ali no começo. Então muita gente eu vejo que para logo ali no comecinho, nas primeiras, sei lá, vai 3 vezes, dá uma frustrada e para. Ou acaba entrando em um mar um pouco acima do que, ou muito acima muitas vezes do que as habilidades naquele momento, acaba tomando um susto e dá uma traumatizada. Então eu diria começar com um longboard, uma prancha grande, e aí, nos dias que estão menores, nos dias que estão, talvez não tanta gente, horário, depende se tem muita gente, talvez também não, você pode ficar assim, eu prefiro, por exemplo, em mares então, com menos gente, né? Então eu escolho horários alternativos. Longboard, começa a brincar, assim, começa a ver uns vídeos na internet da galera de longboard aprendendo, para sentir a movimentação, mas para mim o surf me conecta com um estado de fluidez. Eu sou uma pessoa muito mental, muito acelerada, assim, então o surf me coloca ali num estado de presença, tanto pelo exercício físico em si, a quantidade de tempo na água que eu fico, e tá ali na natureza, né? Então tô com a mata atrás, o céu em cima, o mar do lado, então uma conexão, e a hora que você entra no fluxo mesmo, no trilho ali da onda, é uma sensação assim que não consigo nem comparar com nada, assim, sabe? Um tubo, assim, uma coisa que, uma imagem que você vê que, uma sensação que fica difícil comparar, assim, com alguma coisa, sabe? Para explicar, acho que é experienciando mesmo, né? Mas para mim é fluidez e é natureza. Ah, maravilha, adorei. E vamos surfar junto, agora... vamos marcar de surfar junto, aqui ou aí, mas vai ser uma honra aí surfar contigo. Eu vou adorar também, deixa eu pegar pelo menos uma mínima, uma primeira capacidade, experiência e vou te dar um alô pra gente, já que a gente já nada no mesmo mar, né, o mar da mudança, da gente se ver ali, tipo, com a onda arrebentando em nós dois, assim, né, tipo, beleza, vamos nessa. Rema, Genesi, rema. Agora, respondendo a sua pergunta, o que eu não abro mão, né? Bom, a gente tem que manter a nossa capacidade de adaptação, né? Eu não abro mão de ser um ser adaptável, assim, sabe? Tipo,
Eu digo isso porque eu acabei circulando em territórios muito diferentes uns dos outros desde a minha infância. Então, primeiro esse território mais periférico, com muita gente dentro de um espaço pequeno e tal. Depois, o território de quem sai de casa e começa a viajar o mundo, a trabalho, e também é convidado por conta da música a adentrar em algumas salas e alguns salões que jamais seria possível se não fosse por conta da música. Depois mudo de cidade, venho aqui para o Rio de Janeiro e começo a viver uma vida mais florestal, no cume de uma montanha. E aí, o que eu realmente não abro mão é de preservar em mim esse senso de adaptação, porque às vezes a gente vai correndo o risco de, conforme a vida vai se dando e a gente vai tendo êxito, de encastelar. E aí mora um perigo que a gente não percebe, porque ele é todo disfarçado de privacidade e conforto, por exemplo. E nada contra, acho que esse silêncio me faz diferença na hora de eu tentar compor uma música que eu acho que vale a pena ir até o fim dela, sabe? Então, a nossa capacidade de mudar e também de manter a vida, mesmo quando se mora assim, tipo um núcleo familiar que nem tô eu, mãe rara, isoladinho, de manter também um fluxo de mais convivência para não ficar encastelado, para não se tornar uma pessoa que enverga pouco na hora em que precisa envergar. Esse é um fundamento que eu acho que faz toda a diferença para eu justamente me sentir livre para viver o que eu vivo aqui. Senão eu fico vivendo isso meio dependente disso, entende? Então, flexibilidade para poder ser você mesmo até, né? Porque se o entorno tá mudando e você fica fixo, eu vejo que você deixa de ser a fluidez também, né? Essa capacidade de adaptação, flexibilidade, e dá para ver nos seus álbuns, né? Primeiro álbum, segundo álbum, terceiro álbum, a capacidade de adaptação, mas ao mesmo tempo dá para perceber uma essência ali em tudo assim que você faz, que também é igual o tubo, ali é difícil falar em palavras assim o que é essa essência assim, cara, que você traz assim nos diferentes álbuns, nas diferentes músicas e falando de diferentes coisas assim, né? Você trouxe a questão da adaptabilidade, né? Flexibilidade, mas queria saber se tem mais alguma coisa que te ressoa, assim, quando você olha para os 3 álbuns, as músicas que você faz, alguma coisa que está meio na essência do seu trabalho, da sua mensagem. Exatamente, são 3 álbuns que são bem diferentes um do outro, né? São momentos diferentes ali da vida, e aí o fio, assim, que me manteve convicto foi trazer com a maior sinceridade possível o que de fato eu estou conseguindo registrar agora nessa máquina fotográfica de 6 sentidos que somos, todo mundo é. Então, no primeiro álbum, eu estava vivendo aquilo que saiu ali. Eram 28 anos, assim, era o meu primeiro álbum, eu estava com 28 anos e era desde os 13 trabalhando com música, então tinha uma estreia sem ser de estreante. Eu estava, tipo, seria a minha grande chegada, né? Tipo, como é que eu faço para apresentar trabalho autoral todo estruturado, pensado, assim, eu me dediquei e saiu aquele. Já o segundo, uma fase mais experimental, de tudo, assim, tipo, eu já tinha passado pela primeira turnê, eu tinha me separado do meu primeiro casamento, então eu estava me jogando mais, assim, para o corpo e para o ser gerar a partir de novas influências, né? Então foi uma fase mais lisérgica mesmo, de experimentações lisérgicas, e que daí chegou de graça. E o terceiro álbum já sobre essa provocação do Rio de Janeiro, o que essa cidade tão violenta e tão espelho d'água do que é a humanidade, e com tantas cores e com tantos ritmos, com tanto sol, com tanto gingado, sobre essa provocação. Então, um disco um pouco mais, tem essa energia até mais sensual, tem uma coisa que é mais daqui, que aí é uma provocação daqui. Ser um artista em movimento, para mim, é uma coisa que eu também não abro mão, porque é tão bom a gente viver fazendo o que a gente ainda não fez, ou seja, preservando o fascínio
e sair, fugir de quando as coisas acomodam. E se a gente não mudar, a vida não muda. Então, e os discos acabam sendo fotografias do que a gente vive, sabe? Flexibilidade, essência, flexibilidade, movimento, me veio muito esse movimento, e presença, honestidade, né? Honestidade com o seu momento. E uma outra característica sua, né, que dá para perceber aqui, mas eu já tinha ouvido do Felipe, que foi quem nos apresentou, do Fita Filmes, que é quem edita aqui o podcast, parceiraço. Fita Filmes. Felipaço. É humildade, né? A maneira como vocês se conheceram, e aí você falou, ele falou que fazia vídeos, já confiou nele, ele fez o vídeo em troca ali dos ingressos pro show e criou uma amizade dali, e estamos aqui nós dois agora, né? Com essa ponte do Felipe maravilhoso aí. E a humildade foi uma característica sua que ele falou que dá para sentir assim, que sinto também que é algo que você mantém sempre aí, né, cara? A gente tem que caprichar, sabe? Tipo, porque a gente vai passar, Rick, a gente vai passar. A gente está passando. Então, se a gente vai passar, por enquanto a gente está na pista, a gente está na avenida, então a gente tem que caprichar. Caprichar com o quê? Caprichar, ter um compromisso de beleza no tato com o outro, com todas as outras pessoas, com tudo que vive, com tudo que é vivente. Tipo, sabe, quando começa a ficar... Antigamente, se eu visse uma formiga, eu matava insetos. Hoje eu falo, não, peraí, que sacanagem é essa, sabe? Tipo, se eu vejo uma mariposinha, começa a ver aqui tem muito vidro aqui em casa, então às vezes fica um monte de bichinho voador querendo sair, não consegue. Hoje já me dá uma agonia, eu tipo, armo um esquema ali, vou lá, pego uma toalha, ajudo, porque no fundo é isso. Então, falando assim da espécie humana, a gente com os nossos semelhantes, tipo, a gente tem que caprichar muito. E é muito natural que a gente caia assim na armadilha do ego, que é aquela parada assim, que é você acreditar nas histórias que você conta de você para você mesmo. Então, por exemplo, uma pessoa que vive uma vida pública, tipo, que fica sendo muito insensado, é muito comum ver a pessoa, ela é muito ensimesmada. Isso tudo vai gerando um caos, um vazio assim interno que te impede de aproveitar a vida todinha. Então, humildade nesse sentido de querer, de sucção de tudo que a vida tá dando, porque se você ficar assim num lugar no filtro, num lugar montado, você vai estar vivendo uma cena pensando em outra. Isso já aconteceu na minha vida, sabe? Eu já subi muitas vezes no palco, cri-cri, com alguma falta de qualidade no momento em que eu tô ali me apresentando, uma coisa que tá chegando ruim, sabe, a gente é muito, o ser humano, a gente é muito fácil a gente cair, ficar neurótico, ficar repetindo o mesmo comportamentinho, assim, tipo, que às vezes tem a ver com, tipo, eu não tolero isso, eu não tolero aquilo. Beleza, vamos usar, eu não tolero, tipo, não tolero racismo, não tolero feminicídio, não tolero injustiça social, não tolero violência. Agora, né, cuidar para não ficar neurótico assim, tipo, para mim tem que... Não, só quando... a gente tem que se libertar, tem que se curar de si, né? É isso, não tolero fila, né? Não tolero, tem que esperar alguma coisa. Geralmente eu vejo assim, não tolero fila. Eu vejo assim, minha reação muitas vezes, né, com uma fila, não tolero fila. Aí eu paro e penso assim. Teve um filme que eu assisti, chama La Belle Verte, The Green Beautiful, um filme francês dos anos 80, 90, assim, que é uma pessoa que vem de outro planeta para a Terra. E aí ela começa a ver o comportamento da galera na Terra, né? Tipo, ela chega num açougue e ela fala assim, o que é isso? Um cemitério, né? Ela vê uma menina passando batom, assim, por que você tá fazendo isso, né? Pra ser mais amada? Como assim, né? Então ele começa a quebrar vários conceitos, assim, né? Então é um filme que me chamou muito, muito para isso, assim. E, Gênesis, você falou agora há pouco sobre a composição, né? Eu queria mudar um pouco de assunto para como você compõe. Porque hoje, essa noite, cara, acho que é a influência sua aí, eu sempre quis fazer música. Veio uma música no meu sonho, primeira vez que isso acontece na minha vida, veio uma frase, na verdade, né? Eu até anotei aqui, comecei a brincar com ela hoje, e nunca tinha acontecido. Era o cheiro da brisa desse som, do mar, da floresta, Om, à noite, vira um sonho bom, ao som do infinito, Om. E aí veio e ficou, e eu fiquei brincando, cara. Eu queria saber um pouco como é que é pra você, porque eu nunca fiz uma música, essa é a minha primeira música que eu tô começando a fazer, e queria saber como é que é teu processo criativo. Olha, eu acho que algo para ser bom tem que ser sério, para ser sério tem que ter brincadeira. No fundo, é para a vida ser uma brincadeira, sabe? Só que é tão cruel, ao mesmo tempo, a realidade, que a gente é arrancado dessa membrana onde o estado de poesia reina.
que é o encantado, que é ficar brincando com ele e tal. Quando eu vou compor, que eu fico muito na fissura de uma conclusão, não adianta, a música voa, ela é que nem um passarinho, se você ficar, tipo, cercando muito ele, assim, com eu vou te pegar, ele vai voar. Aí se você vai brincando, vai entendendo que aquilo tem mais a ver com a sensação que você está dizendo nesses 4 versos, que é uma sensação natural, dessa brisa, desse desse on infinito. Isso aí, tipo, sentir isso já enche a gente de prazer e de conexão. Então, é tentar não atrapalhar o L, né, da coisa que pode passar direto, sem passar pelo ego, ela de repente ela ganha, você só foi um tubo para que ela chegue de um lugar para o outro. E nem sempre eu consigo isso, tipo, mas é na distração que isso acontece. Então, eu tenho aprendido a procurar mais a distração, claro, é um trabalho, é uma coisa, sou um operário da música, então, vamos lá, mas toda vez que eu vou com uma seriedade, assim, tipo, não, agora vai sair, agora eu vou fazer, é difícil, brincando, na distração, muitas vezes sai. É mais fácil para mim cantar a melodia do que tocar num instrumento. Então, por onde eu tô andando, assim, se vem uma frase, às vezes a gente toca razoavelmente bem um instrumento, então você fica ali com uma habilidade que está excessiva para uma coisa que vai ser cantada. Então, às vezes, a pessoa fica tentando fazer a melodia num piano, ou no violão, ou em qualquer outro instrumento que ele toque com certa habilidade, e aí isso atrapalha na simplicidade da criação. Então, as habilidades excessivas, eu fui vendo que elas atrapalham na criação. Então, a gente tem que, para quem brinca com instrumento de música muito cedo e já tem habilidade, assim, toma cuidado, porque tem que ter um desaprendizado aí para chegar na essência, para chegar nessa brincadeira, para chegar no recado que precisa ser dito e, de repente, é através de você, porque ele está no ar. Se não for através de você, alguém ali, essa borboleta vai pousar numa outra pessoa, sabe? Sejamos antenas, né? Download mesmo. Eu vejo que as melhores insights, as melhores ideias que eu tive na vida, não fui eu que tive, né? Elas aconteceram, assim, em momentos que eu estava relaxado, distraído, sinto presente, né? Não sei se eu falei distraído, mas presente, mas não com a mente no passado ou no futuro, ou não com ansiedade, ou não forçando para isso acontecer. Então, sinto que esses foram os momentos que as coisas principais da minha vida aconteceram. E uma coisa na sua vida que aconteceu, que mudou sua vida, imagino, queria saber sim, né, se mudou, e se você imaginava, ou se o Dominguinhos imaginava que quando ele te deu a sanfona ali, quem seria hoje o Marcelo Genesi, assim, com certeza, mesmo espírito, mesma alma, mesma criança espontânea, amorosa, mas com muito hoje reconhecimento, indicação Grêmio, 10 telenovelas, 3 álbuns e muita coisa por vir ainda, né? Você acha que o Dominguinhos, quando te deu aquela sanfona, ele sabia o que ia rolar? E qual foi a tua sensação ao receber aquela sanfona do Dominguinhos? Foi uma história, assim, muito maravilhosa, porque eu cresci numa casa que tinha muita sanfona, porque meu pai trabalha até hoje colocando o microfone dentro da sanfona. É um instrumento acústico que não tem como ligar na caixa de som. Então ele é a melhor pessoa que faz isso no Brasil, há 30 anos. E aí os sanfoneiros todos vão atrás dele, onde quer que ele esteja. E é um cara simples, que faz para quem pode pagar e para quem não pode pagar. Ele tem uma outra lógica da própria missão. Então tem gente que não pode pagar, ele faz, tem quem pode, ele vai lá e faz também, a coisa rola e vai indo bem. Agora tá lá, ele mora em Caruaru, tá lá com uma ausência de trabalho, uma dificuldade assim de pintar um trabalho porque não tem show, não sei o que lá. Então, em casa tinha muita sanfona e eu não queria sanfona porque era o que tinha, eu queria o que não tinha, né? Eu queria um piano acústico, não um teclado, um piano que eu tocasse e ecoasse assim aquele som assim de verdade, né? Não emulado. E eu, com 8 anos de idade, eu já tinha umas crises assim de choro, porque eu não tinha isso, eu precisava disso, eles não tinham como garantir isso, não sabiam muito o que fazer. Beleza, fui passando, aí quando deu 17 anos, assim, eu já trabalhava com música fazia uns 3, desde os 13, aí veio um convite para entrar na banda do Chico César no auge ali do Mama África,
começo dos anos 2000, virada de 99 para 2000. O sanfoneiro Toninho Ferragutti, da banda dele, me indicou para entrar no lugar dele na banda do Chico César, porque o Chico precisaria de alguém que também tivesse sampler para disparar um samplers durante o show. E eu, nerd de teclado desde a infância, assim, então eu já tinha essas paradas, assim, sabe? Ele falou, você toca sanfona? Eu falei, toco. Menti, né? Toco. Então beleza, então vou te indicar lá no meu lugar lá no Chico. E aí eu falei, papai, a gente precisa pegar uma sanfona emprestada. Então vamos na casa do Dominguinhos. A gente foi na casa do Dominguinhos me deu vários toques assim da sanfona. Ele falou, olha, agora leva, o dia que você tiver dinheiro para pagar, você paga. Beleza, aí levei a sanfona, tirei passaporte, eu sinceramente nem acessava o que era passaporte, assim. E aí teve uma turnê de 3 meses, um mês na Europa, assim, tipo uns 12 países, depois 2 meses ligados, Canadá, Estados Unidos, 70% do país Estados Unidos. Juntei a grana, fui pagar o Dominguinhos quando eu voltei, ele não quis receber o dinheiro, e falou, não, agora você compra o seu piano. Então, veio daí então ele me deu a sanfona e a chance de eu comprar o meu piano. Obviamente ele via ali que tinha uma força de vontade muito grande, porque quando a gente junta isso até um mote de uma das músicas do Chico César, chama Desejo e Necessidade. Quando a gente junta essas duas coisas, não tem quem segura não, entendeu? Tipo, o Chico viu, o Dominguinhos viu, eu acho que o Dominguinhos não tinha como vislumbrar por onde eu traria a sanfona na minha obra e o quanto ela ia ser expandida pelas pessoas interessadas nela. Mas eu tive com ele algumas vezes, assim, já em processo, assim, de pós-primeiro disco lançado, na hora desses prêmios da música, assim, de estar concorrendo ele também, e a gente se encontrava, e conversava um pouco, ele ia sempre celebrando, porque era o filho do Mané, o filho desse cara que todo mundo que é da sanfona gosta, então ele veio celebrando, não sei se ele fazia ideia de onde estaria exatamente aqui, mas eu sigo com a sanfona que ele me deu e estou me preparando para honrar mais isso num próximo disco, assim, trazer um próximo disco ligado à sanfona mesmo, trazendo esse atravessamento que o fato de eu ter crescido em São Paulo e no Agreste Pernambuco, fazer desse atravessamento uma criação, sabe? Aproveitar que eu tenho essa intimidade com os sintetizadores analógicos, com os beats, de me aproximar assim mesmo, de juntar as duas coisas de um jeito que não seja assim tão óbvio, assim, sabe? Mas Para honrar. Você já faz um mix de ritmos assim que é impressionante. Você falou de Chico César, né? Queria lembrar também Arnaldo Antunes, que é outro que vocês tocaram juntos. E você, Arnaldo, Chico César, eu vejo que assim é difícil definir, são poetas, né? São mensageiros e tem essa mudança de ritmos e essa versatilidade. E é difícil a galera tentar colocar em caixinhas, né? Sei lá, como foi a caixinha Bossa Nova, a caixinha MPB, o caixinha Nova MPB, caixinha não sei o quê. Como é que você sente isso, né? A galera tentando colocar música em caixinha, e a música é uma coisa livre, né? Do ser, né? Uma coisa que acontece, mas a mente racional tende a colocar em caixinhas, assim, né? E aí, não sei se você se vê na caixinha que as pessoas te colocam, assim, ou de que forma você vê essa caixinha, ou se você consegue realmente viver livre dessa... chega a ser um julgamento, né? Chega a ser uma percepção de outras pessoas sobre seu trabalho, sua arte, né? Isso me lembra uma frase desse meu amigo querido, que toda vez que tem Dia dos Pais eu também desejo Feliz Dia dos Pais para ele, que é o José Miguel Wisnik. Ele me disse uma vez, ele disse por aí, que a arte é o único lugar que a gente pode ser totalmente livre. Então, assim, totalmente livre é uma experiência que a gente não experiencia em lugar nenhum. Pensando bem, você pode, né, pode vasculhar assim, não sou totalmente livre, eu tenho que estar sempre, mesmo aqui nesse acordo, nesse outro aqui, mas a arte não. Ela não é aqui do campo onde as coisas acontecem, ela é desse material, desse virtual, em que você realmente pode estar livre para criar, para fazer o que quiser. No entanto, é muito difícil se desvencilhar de todas essas caixinhas que acabam balizando a gente na hora da gente se construir até mesmo por negação. Não, eu não gosto disso, não vou fazer isso, tipo, vou fazer assim.
é difícil você se desvencilhar, porque aí também você tem que se desvencilhar, assim, muitas vezes, de querer o que você quer, porque isso é coisa de criança, querer o que quer. É bom que a gente comece a querer o que é bom pra gente, nem sempre é querer o que a gente quer é bom. Não é difícil, porque aí você vai, não, eu quero imprimir isso, eu quero aquilo, então é muito natural, ainda mais conforme a música foi virando uma indústria, o show business da música, assim, uma coisa que movimenta uma grana altíssima no mundo. Você vai tentando ali manter uma autenticidade e, ao mesmo tempo, seduzindo uma caixinha ou outra, fazendo parte de uma caixinha ou outra para seduzir através do seu trabalho, para que aquilo tenha mais destaque, mais acessibilidade e tal. Mas a entidade música, ela não se curva a isso, não. Ela está acima disso, né? Então, para mim, é um exercício, assim, tipo, deixa eu fazer uma música assim que não tem esse formato. E qual o formato? Esse formato das músicas que tocam na rádio, esse formato das músicas que tocam na novela, esse formato, assim, de um acabamento A, B, refrão, repete enfim, de quem adoraria estar indicado para o Grammy, ou até mesmo, não, ficar livre disso tudo, um pouco acima disso tudo, e eu sinto que quando tem essa conexão, a gente visita lugares que é só através dessa pureza, e isso é muito difícil, porque essa caixinha é colocada de fora para dentro e de dentro para fora também. Então, aí me vem uma coisa até filosófica, assim, tipo, o mundo, a gente fica respondendo tantas perguntas para o mundo, assim, tipo, quem é você, o que você faz, como é que... E a gente acaba deixando de lado de responder a própria pergunta, mas vem cá, o que eu realmente quero fazer? O que eu realmente quero viver? O que eu realmente quero decidir aqui no meu livre-arbítrio e tal? E essa pergunta exige uma concentração de um casulo, assim, para você não se desabitar tanto, como eu também acabei fazendo aqui no Rio de Janeiro. Isso me levou para uma depressão também. Um começo de depressão, assim, de tanto me desabitar para atender o outro, para atender a pergunta do outro, né? Então, um perigo, né? A gente tem que estar atento. Habitar o próprio coração, né? Também alguns, você falou momentos de casulo, né? Para mim foram alguns, assim, que eu sinto que eu me reconectei, né? Acho que assim, passar por uma depressão é um jeito, mas acredito que é possível se conectar com isso, talvez sem sofrer, né? Até queria ver qual que é a sua visão sobre se é possível esse não ter a dor, né? Porque o casulo é isso, né? É a lagarta se transformando em borboleta, né? Então tem a dor ali do casulo. E eu tomei uma picada de cobra já, de jararaca, e também foi um período Eita. de questionamentos, assim, né, de começa a se questionar sobre tudo quando acontece algumas coisas, né, uma viagem que eu fiz pela Índia, ou esse próprio período no Xingu. Então, alguns momentos eu vejo que eu me recolhi e consegui me reconectar, porque a tendência que eu tenho é sair dessa rota da presença, assim, de quem eu sou, e ir para esse lado, né, por exemplo, cada um usa uma máscara, assim, né, social, né, às vezes a minha acaba sendo essa de agradador, assim, para voltar para quem eu sou mesmo, né, aprender a falar não, aprender direcionar uma raiva. Muitas outras pessoas são outros desafios, né? Mas acho que cada um tem seus desafios. Mas você vê que é possível passar por esses desafios aí sem esse sofrimento, ou sem ter que passar por depressões ou ansiedade, né? Acho que como curar essa desconexão tão emergencial aí que a gente está vivendo, e muitas pessoas nesse momento agora do tempo e espaço, com muita ansiedade, muita depressão, muitos sentimentos carregados sem saber como soltar. Olha, Rick, eu acho que se a gente cresce sendo o nosso modo automático, vai dar ruim. Então a gente precisa de uma guiança que for, que a pessoa escolher, de preferência uma guiança milenar, uma coisa que vem atravessando os tempos, assim, há muito tempo, porque senão a gente vai entrando no nosso modo automático e vai envergando menos, né? Vai deixando de acrescentar, nosso coração, né? Ele tem um lado destruidor se a gente não souber cuidar e lapidar ele. Então, durante muito tempo eu senti falta assim de uma guiança na minha vida,
Eu lembro que quando bateu 33 anos, eu dizia assim para um amigo meu, o mestre de Ayurveda, Gil Kell, eu falava: Gil, eu preciso de um mestre, eu preciso de um mestre. Ele olhava assim para mim, ele via que era profundo aquilo. Eu estava, enfim, meio ali, meio à deriva, assim, tipo. Aí passaram alguns anos, chegou para mim uma guiança que tem sido muito útil, assim, para mim, que na verdade não é uma religião, é um estilo de vida, que é a guiança da Cabala Ancestral. Gosto muito. Tem um pilar aí de sabedoria, assim, de lapidar e fazer com que a gente tome posse da própria vida, lapidar o próprio comportamento, desenvolver a amabilidade, ser livre para ser o que a gente se propõe a ser. E lá eu aprendi que, tipo, o que gera sofrimento é tentar evitar a dor, né? E é aí que vem o sofrimento, porque, como você falou, o casulo, a lagarta para virar uma borboleta, esse negócio dói. Agora, quando acontece alguma coisa na nossa vida, se a gente evita se relacionar com a dor, a gente entra numa construção mental que se chama sofrimento, que a gente não quer encarar aquilo de frente, a gente não quer aceitar a vida na sua totalidade. Quero até pegar o gancho que, tipo, uma das minhas músicas mais compartilhadas se chama Felicidade, e diz: felicidade é só questão de ser. Ok, mas é isso mesmo? O que eu quero dizer nesse sentido, né? Tem muita gente que acha que felicidade é ausência de problema, é ter uma vida que não está tendo nenhum impacto que faça a pessoa ter que sair dali mais forte com algum aprendizado. Felicidade não é ausência de problema, felicidade é essa perseverança que, tipo, uma vez que está incutido na vida a dor, está incutido na vida a morte, então a gente, e somos seres emocionais, a gente não, em hipótese alguma, vai ser livre de problema, porque a gente mesmo cria muito problema para si. Então, assim, eu tenho visto que felicidade é tipo, aconteceu alguma coisa, seja um trágico que for, a gente transformar isso em aprendizado e potência, se relacionando com a dor, ao invés de se esquivar dela, ao invés de fazer vista grossa. E se a gente acaba querendo banir um evento ou outro, tentar esquecer, isso tudo fica registrado aqui, em algum momento pesa, em algum momento volta, às vezes vira uma placa que pode gerar até uma doença. Então, enfim, acho que quanto mais eu aprendo a inocentar a dor quando ela vem, e até o outro que às vezes traz, tipo, não, peraí, essa pessoa está sendo... Não, mas peraí, o que isso está me dando? Né? Vamos dar um desconto para essa pessoa. O que isso está me dando? Está me exigindo, então, que eu, da próxima vez, faça assim, faça assado, né? Beleza. Então, aí a gente vai vendo que tem sempre um caminho aberto, sabe? Isso para todos nós. Então, acho que essa é a única maneira que eu tenho para dizer em primeira pessoa. Lindo, lindo. Isso. Tem um mantra que eu tenho para mim, que é: na vida tudo é aprendizado ou celebração. Então, ou eu tô aprendendo, ou eu tô celebrando. Então, dá uma reformulada em como a gente vê as coisas. E falando em honrar compromisso, gente, quero honrar o compromisso com o tempo, aí não quero tomar muito do seu tempo, porque senão eu passaria a noite inteira aqui trocando ideia contigo, cara. Que tá eu demais, tô adorando também, tô adorando. Já garanti uma luzinha, eu vi que anoiteceu primeiro aí, achei incrível isso. Anoiteceu aí primeiro, eu tô aqui um pouco mais pro norte, né? Não muito, anoiteceu aqui depois um pouquinho. E também aqui é bem na floresta, assim, então assim, eu te convido assim, pra ver quando você puder. Tem a mata aqui dentro, cara. Por isso que tem muita cobra, cara. Tipo, tirei umas 8 cobras, assim, da redondeza, e aí eu recolho, né, solto mais lá para baixo. Então, para mim, foi uma aventura, assim, de reconectar com isso depois, né? Eu quero aproveitar, assim, e se você me permitir, assim, a gente abrir um tempo maior, assim, para, mesmo aqui no podcast, assim, publicamente, falar um pouco sobre essa experiência com a picada da cobra. Porque aqui onde eu moro tem muita cobra. E teve um dia que eu estava subindo aqui para casa e olhando assim uma rampa, né? Olhando assim para trás, conversando com a Mana. Eu não vi. Eu sei que eu dei um passo assim para frente, eu ouvi o... Aí eu olhei, ela armou assim, levantou, ela estava assim a 20 centímetros da minha perna. Uma cobra com aquela cabeça triangular, assim. Tem muita jararaca aqui. Mas ela era mais chumbinho, assim, uma cor mais escura. Ela fez assim...
deu para ver aquela boca branca, aqueles dentes, e aí eu dei um urro, que eu nunca emiti um som daquele, tipo, que é uma coisa animal mesmo, e eu dei um pulo para uma pirambeira, saí rolando, e eu não vi se ela deu bote, enfim, não. Mas, às vezes, quando eu vou rezar aqui no altar budista, assim, para uma coisa ou outra, me vem a imagem de muitas cobras, que significam coisas que eu quero entender, mas eu ando temeroso aqui. Aí eu queria que você trouxesse um pouco mais dessa experiência, que te deu muita coisa, imagino, né? Sim, sim. E olha que coisa maluca. Essa noite eu sonhei primeira vez que eu sonho que eu sou picado por cobra foi essa noite. Teve 2 sonhos, essa música e a picada, mas era uma cobra cipó, então ela não tem veneno. Então, mas foi em setembro do ano passado, vai fazer aí quase um ano daqui a pouco, né? E eu tava andando descalço, tem uma trilha aqui, eu voltei do surf, tava com a roupa de borracha ainda, andando descalço. Eu já tinha visto várias jararacas por aqui, é uma região que é conhecida por ter bastante, a Mata Atlântica inteira, né, cara? Elas estão aí, e que bom que elas estão aí, porque mostra que o ecossistema tá em equilíbrio. Andando descalço no entardecer, um pouco mais cedo que agora, assim, né? Um pouquinho de luz, mas é aquele horário que é difícil de enxergar. E andando numa época que estava tendo bastante já, assim, tem 2 épocas do ano que costuma ter mais por aqui, e devo ter pisado nela, não sei o que foi, mas eu senti só tipo um chicote, assim. Aí na minha cabeça, primeiro eu vi assim, uma formiga gigante, depois, assim, não sei quanto tempo durou, milésimos, assim, veio, não, acho que é alguma aranha ou escorpião. Aí comecei a procurar, assim, eu tava com o Guaraná, meu cachorro, comecei a mexer a coleira dele, e nada, de repente eu vi só ela correndo um pouquinho e armando. Que era uma jararaca, uma jararacuçu, essa que você viu, assim, elas são, a sorte é que as duas são bótros, então é o mesmo antídoto. 90% dos ataques na Mata Atlântica são de jararacas, geralmente o jararacuçu, que é bótros. Aí na hora que eu vi ela assim, ela armou de novo, né? Então essa cena aí que você quase foi iniciado de alguma maneira. Sinto que hoje eu vejo como uma iniciação, assim, né? E eu tinha 33 anos também, né? E aí senti, assim, eu vi ela, aí na hora que eu vi, entendi o que era, saí andando, então eu consegui manter a calma, aí veio essas práticas de meditação, me veio na hora ali, ó, tipo assim, uma mensagem, é muito importante eu manter a calma agora. Voltei calmamente para casa, a Ju, minha esposa, estava aqui, falei assim, ó, Ju, fui picado por uma cobra, uma jararaca, jararacuçu, vou tomar um banho e a gente vai pro PA, em Boiçucanga. E, cara, na época ela estava grávida. Então, foi no começo da gravidez e depois de algum tempo rolou um aborto espontâneo, assim, mas eu não queria passar esse medo, assim, essa preocupação para ela. E aí, falei, não, vamos tranquilo. E eu tava realmente tranquilo, né? Mas sabia, assim, cobra, né? Jararaca. Já tinha visto alguns relatos, né? Aí saímos em direção ao hospital, ligando para um amigo biólogo. E aí ele já falou, ele ligou para um médico lá da cidade e falou onde é que tinha o antídoto, que era no PA, numa cidade aqui do lado que chama Boiçucanga. Aí descendo, eu parei assim, essa foi uma sorte também, cara. Aí eu encontrei um amigo, o Thiago, que é um cara do Vipassana, da meditação pesada, assim, e aí falei pra ele o que aconteceu, ele, calma, fica calma, se você fizer nas próximas 5, 10 horas, tomar um antídoto não acontece nada, o importante é você manter a calma, e aí seguimos. E isso mudou tudo, cara, porque assim, eu ter mantido a calma, assim, o que acontece com a jararaca, o veneno é anticoagulante, né, então a parte do corpo incha, então no meu foi no pé esquerdo, então ele começa a inchar, começa a coçar, e eu tomei o antídoto mais ou menos 1h20 depois da picada. Então o pessoal do SUS me atendeu super bem, assim, foi maravilhoso. E aí eu passei a noite lá, porque o que acontece? O anticoagulante é até 60 no corpo, o meu estava em 150. Então eles dão um antídoto até baixar esse número. E o meu baixou relativamente bem rápido, na manhã seguinte eu já saí do hospital, fiquei uma semana assim, pé para cima, tomando antibióticos e tudo. Então essa é a parte no mundo material, né? O que eu percebi, assim, o que eu aprendi? Presença. Eu tava andando sem presença, eu entrei na mata sem respeito, cara, tava assim, acelerado, com vários pensamentos, futuro, passado. Então, o primeiro, presença. O segundo, intuição. Um pouco antes de virar para aquele lugar, eu senti de voltar para casa. Senti de voltar, mas o Guaraná me puxando, eu fui. Então, assim, eu não segui a minha intuição. Acho que esse foi outro aprendizado. O outro foi a importância de manter a calma e da prática dos ensinamentos que eu tive na minha vida. Também de vários mestres, de budismo a xamanismo, de ayahuasca a orixás, assim, eu sou muito grato aos meus mestres, assim, de eu poder manter a calma. E à noite no hospital eu comecei a fazer umas práticas de respiração, uns exercícios de respiração, porque eu estava meio grog, assim, né, que eles deram alguns remédios no hospital. E eu passei a noite no hospital, cara, e na cama do lado tinha um cara, assim, mal, vomitando bastante.
E aí eu via que todos os médicos preocupados comigo. Como é que tá o picada de cobra? Quem que é o picada de cobra? Picada de cobra. Começaram, toda hora vinha, a essa hora eu falei, caramba, a parada pode ser séria, assim, né? Mas o importante é ir rápido, tomar um antídoto rápido, mas manter a calma. Eu vejo que é saber onde tem algum hospital, tudo, mas, assim, não acontece se você falha com a presença, se você falha com a intuição. A gente tem uma, hoje em dia eu me conecto já de longe, assim, onde ela tá. Eu vi algumas depois disso, e de longe eu já vejo. Então hoje estou muito confiante, eu entro na mata com muito respeito, e muito confiante que eu vou ver elas, cara. Mas, assim, sem presença, sem seguir a intuição. Então, foi mais um chacoalhão que a vida me deu, assim. Eu vejo hoje como um presente, assim. Eu desejo os ensinamentos que eu tive, não desejo a picada para ninguém, mas os ensinamentos eu desejo. Mas eu acho que é conversar com elas também, igual você falou com os insetos. Hoje eu converso com elas, ainda mais que minha filha vai nascer agora, assim, eu fico sempre conversando com qualquer animal, assim, ó, fora da casa, por favor, vamos viver juntos aqui em harmonia, mas lá é aqui. E tem funcionado, viu, cara? Tem funcionado essa mentalização e vibração, assim, cara. Mais de vibrar mesmo para eles estarem lá e que tá tudo bem, que é a casa deles e que nós estamos convivendo aqui. Caramba, que aprendizado, né? E muito bom, né? Você ter realmente transformado isso nesse despertar todo, assim, porque às vezes a gente, exatamente, nesse mesmo dia eu falei, bom, eu sou um extraterrestre aqui, eu tô no território delas, assim, tipo, mais respeito, né? Mais presença, né? Não dá para sair da atividade, assim. Muito bom ouvir, assim, porque eu fico até pensando, será que eu tenho que ter aqui um soro ou outro em casa, já que moro nessa situação? Descobri aqui no Rio de Janeiro também onde é que é o que seria o Instituto Butantan, né? O que seria aqui no Rio de Janeiro e tal. Já. É bom saber onde é mais perto, é bom pelo menos saber, para nunca precisar, aquele negócio, seguro, é bom que tomara que eu nunca use, mas saber onde é que tem. Eu tenho para cachorro, eu comprei um para cachorro depois disso, um antídoto para cachorro, legal. E eu sei onde é que é agora, e é importante saber identificar qual que é a cobra, né? Então, dá uma estudada nas cobras, por exemplo, aqui eu já vi muitas caninanas, cobras cipós, e elas não fazem nada, inclusive a caninana come jararaca, né? Então, deixa ela, é bom ter caninana, também é igual essa cipó que eu sonhei, ela pica, mas não tem o veneno. O veneno, né? Mas eu acho que é saber quais são, para saber, por exemplo, se eu não tivesse visto, se eu tivesse saído dali aquela hora, sem ter visto o que era, aí já não sei o que aconteceria, Nossa, né? Exatamente, tipo, supondo, né? Não, deve ter sido, não é nada, vamos embora. Imagina, se você não vê, se você não consegue ver, o dia já anoitecendo, fica difícil de ver, né? Cara, ainda bem que você viu, né? Então, e muito grato por isso, assim, né? Por eu ter visto, foi muito rápido. No dia seguinte, o médico falou assim, ó, recuperação excelente. Já conheci gente que, sei lá, ficou um mês, assim, com o pé inchado, com a perna inchada, reação, mas eu acho que a parada, assim, essencial para tudo na vida mesmo é manter a calma, né? Você falou do sofrimento, né? Tem esse tempo entre a dor e o sofrimento, entre a dor e o sofrimento tem tempo, né? Então, como eu faço esse tempo aqui, que ele pode ser, se eu tivesse muito ansioso, com medo, nervoso, acelerar meus batimentos cardíacos e fazer o veneno se espalhar mais. Então, assim, manter a calma, assim, não só num ponto de vista espiritual, emocional, mas físico mesmo. E aí, para mim, foi a realização que, para tudo na vida, se você tiver calmo, presente, né, alinhado ali, com as suas emoções, dando o seu melhor ali, presente naquela situação que seja, às vezes é uma expressão de raiva, né, ou de tristeza, né, que seja, mas você vai expressar isso de uma maneira mais habilidosa, assim, né, foi outro insight que eu tive também. E tem a ver com respiração, né, manter a calma, né, não tem, tipo... A gente pode ver que quando a gente fica mais com a respiração encurtada, porque alguma coisa tirou a gente do centro, e aí é mais fácil sair uma fala indevida, fora de hora, né? Então, a respiração fica mais encurtada, né? Quando a gente está sendo provocado, ou numa situação como essa, que pode gerar ou até mesmo quando a gente tem, ao contrário, muita euforia, que daí ventila demais o pulmão, e aí você também pode perder um pouco Eu aprendi, assim, um exercício, assim, de calma assertiva, assim, tipo, com a cabala ancestral, muito interessante, assim, que se você, diante de qualquer situação, assim, se você quiser, se você estiver se sentindo desconfortável e precisar ativar isso dentro de você
você ativa, assim, tipo, que toda a sua existência física são seus olhos. Aí você mantém isso bem firme. Aí acrescenta que toda a sua existência física é o seu pulmão e seus olhos. Então, tipo, a respiração, você fica com aquela respiração meio, tipo, evocando, assim, aquela, sei lá, o leão da savana, assim, tipo... E aí, por fim, que toda a sua existência física são as solas dos seus pés, seu pulmão, ou seja, a sua respiração e seus olhos. Se você ficar com essas 3 consciências físicas ativadas, em qualquer situação de desconforto que você está sendo provocado, você tem mais chance de ter uma atitude assertiva, assim, sabe? E eu adorei esse exercício de ordem prática, assim, tipo, que a gente falou do físico, assim. Tem muitos exercícios de respiração que eu pouco conheço, mas tem uma hora ou outra que eu me lembro disso, porque às vezes a gente não lembra, né? Tá acontecendo ali. Que eu me lembro e me ajuda muito, então me deu vontade de compartilhar aqui. Lindo demais, cara. Eu testei vários exercícios de presença na vida, várias meditações, visualizações, respirações, pranayamas, tentei de tudo, me considero um cara que gosta de experimentar, assim, práticas diferentes que podem me fazer bem, né? Então, algumas ficam comigo, algumas nesses momentos, assim, que você precisa, elas vêm, né? Acho que é o essencial, vem nesses momentos, assim, então... Sinto que respiração e meditação são ferramentas, hoje, tecnologias avançadíssimas, assim como as maiores tecnologias que eu vejo que o mundo precisa hoje estão nos povos originários, que é o começo do nosso papo. Então, ali, assim, a gente precisa combinar mesmo essas tecnologias que a gente chama de avançadas, né, que permitem a gente estar aqui nesse momento, compartilhando tempo e espaço, praticamente, e juntar, né, a permacultura, é isso, né, assim, esse contato mais forte com a natureza, esse lance da tribo com as crianças. Então, se a gente conseguir juntar essas tecnologias novas com o que a gente tem de mais precioso, né, que são os povos originários e a sabedoria que eles têm, a gente tem chance, eu vejo, né, porque acho que assim, parte desse processo depressivo que eu tive, você teve, acho que tem a ver com esse inconsciente todo coletivo e com o processo de destruição ambiental, de desigualdade social, onde a gente olha questões políticas e tanta coisa que desmotiva a gente, né. Eu queria saber como é que você mantém a motivação, como é que você mantém o otimismo, ou esperança, ou ativismo, ou energia vital ali para fazer o que sua voz interna te chama, o que você acredita que é o melhor nesse plano da existência. Olha, acho que chega uma hora em que a gente tem que decidir, deixar de ser um problema no mundo e passar a ser parte da solução. Tem tanta miséria, tem tanto por fazer, que se a gente se desgarrar do que a gente chama que é a nossa própria missão, e cada um tem a sua, intransferível aí, e ficar mais num lugar assim de uma vida ligado ao sensorial apenas, às coisas que nos dão prazer, aí a gente vai se desconectando assim de trabalhar pelo bem comum, e aí meio que tem muito mais chance de esmurecer, eu acho. Agora, se a gente mantém firme assim uma visão mais consciencial, assim, tipo, não, então vamos para uma consciência maior e tal, que também nem é a chegada da expansão toda, acho que seria o segundo degrau, assim, aconteça o que acontecer, haja o que houver, a gente tem ali tem sempre um trabalho para fazer, né? É importante que a gente esteja sempre acrescentando, eu acho. E outra, faz diferença assim para mim também pensar assim nos meus próximos 200 anos. Tipo, porque quando a gente morre, o que a gente fez, se a gente fez alguma coisa em prol do bem comum, aquilo continua vivendo um pouco mais. Então, importante a gente pensar hoje, nos próximos 150 anos, assim, peraí, eu estou participando do que aqui que vai ecoar nos próximos 150 anos. Então, ter não se afastar muito, assim, de uma visão que contempla mais do que a sua própria vida, né, acho que ajuda muito a ter uma cabeça erguida. E aí eu lembrei agora daquela brilhante resposta do Ailton Krenak para encerrar o Roda Viva recente, que o Wisnik perguntou para ele falou, Ailton, você assim, é bacana que você não ameniza, né, como adiar o fim, você não ameniza na hora de noticiar quanto de estrago já foi feito em relação a esse desenvolvimento todo que gerou aqui na humanidade, no planeta, no seu povo,
o trágico, a gente sabe que você não ameniza e que você traz, mas ao mesmo tempo você mantém uma alegria. Fala um pouquinho sobre isso. Aí ele, sim, né? É tão bonito o sorriso dele, porque a cada resposta desse programa, ele abre um sorriso, assim, aquilo já me emociona, que resplandece no rosto dele, assim, uma coisa tão emocionante. Ele chama a pessoa pelo nome, fala, brinca, aí ele diz assim, olha, Zé, você bem sabe, né, que aí é o que a gente já sabe, né, a alegria é a prova dos 9, ok, a alegria, posso dizer, a alegria é o nosso combustível para seguir adiante, beleza. Aí ele fala assim, aí sim, entra mais ele assim, ele fala, se você for chamado para uma dança cósmica, você vai entrar cabisbaixo? Genial, genial. Maravilhoso, maravilhoso. E a vida é isso, né, é uma dança cósmica, então a gente tá aqui, é do caralho tá aqui, sabe? Tudo que a gente for buscar para expansão de consciência ou da espiritualidade é para o corpo físico, é para o momento presente, é para o aqui e agora, é para a matéria. Não é para depois que eu morrer, essa. Não, gente, é para o que a gente é capaz de fazer aqui um com o outro. Isso é tão extraordinário que aí sim a felicidade pelo simples fato de estarmos aqui. Beleza? A tragédia não vai deixar de existir na minha vida, na sua, na de todo mundo, então vamos sempre se lembrar dessa roda, que a gente que não cresceu numa cosmovisão tipo de uma tribo indígena, a gente é uma tribo espalhada pelo mundo, e aí a nossa alta tecnologia humana, que tem a ver com essa capacidade de conectividade humanista mesmo de um com o outro, acaba, para a gente que vive espalhado com uma tribo fazendo parte do mesmo pertencimento, a gente tem que se esforçar para não perder isso, e acho que essa falta é o que faz nascer o Woodpeckers, é o que faz nascer uma música ou outra que venha realmente do fundo do meu coração, sabe? Então, isso tudo que nos falta, se a gente souber lidar com isso, isso gera. Então, e para mim é muito especial estar aqui dialogando com você, que eu nunca tinha visto, nunca tinha conversado, mas que sei, e sinto um pertencimento da mesma tribo, assim, sabe? Demais, sinto mesmo, irmão, sinto mesmo, sinto muito realizado, assim, de estar aqui falando com você nesse nível, assim, de coração aberto, né, acho que a gente tá trocando aqui de coração aberto, aprendizados, e é difícil, eu vejo, eu vi muito na viagem, né, de eu estar indo e conectar com alguém, assim, de primeira e da virtual, assim, né, então, sinto essa conexão contigo, assim, de irmão de jornada mesmo, né, e acho que, assim, talvez por ter passado por esses processos de mais tristeza, talvez de sentir essa, talvez, incompreensão do mundo, talvez por ter atingido certo nível de sucesso no que a sociedade considera como sucesso, né? Eu acho que acaba experiências parecidas em áreas diferentes, sinto que trouxeram a gente aqui agora, então fico honrado de verdade, coração cheio de estar aqui trocando contigo, aprendendo bastante e, assim, querendo que seja presencial aí, que virtual é bom, mas sentar aqui, me ajudar a terminar essa música aqui que eu comecei, que você que mandou ela pro meu sonho ali essa noite. Agora, porque teve a música e teve a cobra, né, cara? Então, assim, se fosse só um ou outro... É impressionante, né? Tipo, a alta tecnologia humana tá clara aí, né? Tipo, dois assuntos que me interessam muito, você sonhou e a gente tá aqui falando. Vou até aproveitar e dar um gole aqui numa kombucha, tá numa garrafinha que parece cerveja, mas se a gente for falar um pouco disso do caminho mais saudável, tá aqui, acho que uma bebida capaz de lidar com toda a força, assim, pau a pau com a indústria dos refrigerantes no mundo, e pelo contrário, gerar muito mais consciência e muito mais saúde, né? Ótimo, né? Eu passei esse tempo na Califórnia, eu tomava muito, tenho essa vontade de fazer, não sei se você faz aí, mas kombucha que eu quero, acho que é a próxima coisa meu maior sonho, assim, hoje da vida é morar num espaço que eu consuma meu próprio alimento, assim, hoje eu consumo bastante orgânico que eu compro, mas morar num lugar que eu colha meus alimentos, faça minha kombucha, faça meu pão, tenho esse sonho, assim, né, e não sei se essa kombucha vocês fazem, vocês compram de alguém daí? A gente
a gente fez durante um tempo, e uns amigos nossos que começaram a fazer melhor, assim, com uma saborização incrível, uma elegância, e eles montaram uma marca. Eles vieram pegar o Scooby aqui com a Mana, né, a cultura, né, que ela vai crescendo, né, e aí eles começaram a fazer, se dedicaram e viraram uma empresa agora, que estão vendendo milhares de garrafas pelo estado, assim. Eles fazem lá em Cachoeira de Macacu. A marca chama Picumbucha Tropical e, de fato, é a melhor que eu já tomei no Brasil. E é isso, é uma bebida que gera tanta conexão, né? Tanta saúde, tanto físico quanto mental, uma bebida viva. E eu sinto que esse assunto e todas as nuances assim do que é viver de uma forma, de um lifestyle assim mais saudável, mais consciente, isso tudo vai começar a ganhar uma grande avenida, uma grande via mais larga, assim, com mais gente aderindo e se libertando desse lugar que rouba o homem do campo, que rouba o produtor, que é cheio de gôndola e se chama supermercado, né? A gente é fruto daquela publicidade pós-revolução industrial, da publicidade de trabalhar, comprar no supermercado a compra do mês, voltar e comprar mais no mês que vem. Eu digo a gente pensando geracionalmente falando, né? Geração que nasce ali nos anos 80, né, e tal, né? Então, tá na hora da gente se libertar um pouco desse território, eu acho, e isso acho que vai ficar cada vez mais aderido por aí, vai deixar de ser assim, tipo, aquela galera que tem mais tempo, beleza, quero ver aqui no corre, na relação. Não, às vezes fica prático também, se a gente tiver mais, mais pessoas no mesmo movimento perto da gente, né? Seja o nosso rolê qual for, né? Uma comunidade, né? It takes a village to raise a child, né? Assim, até para nossa paternidade. Me lembrou um papo que eu tive com a Veena Ticuna, uma nutricionista indígena, e aí ela falou de uma coisa: no mercado você vê, sei lá, você vê melancia o ano inteiro, né? Melancia não dá o ano inteiro. Você vê na aldeia indígena, melancia dá numa época do ano. Assim, no mercado você tem várias opções o ano inteiro, né? A gente não se questiona quão louco que é isso, sendo que a natureza, ela floresce em estações, e cada estação tem suas frutas diferentes, mas a gente quer aquele produto sempre, né? Então, o nosso consumo, né? Acho que é sempre bom lembrar como a gente como consumidor é um jeito da gente votar, a gente como consumidor é um jeito da gente tomar decisões sobre o futuro do planeta, sobre as relações que acontecem, as relações de trabalho, relações que são chamadas de relações humanas, né? Então, essa conexão com o que a gente está consumindo, eu acho que é o primeiro passo, assim, nessa jornada espiritual hoje em tempos modernos. Em outros tempos, a gente iria para os Himalaias e ficaria lá, né? Atualmente é olhar o consumo, galera. E essa atitude política é muito mais real do que ficar com essa fixação de trocar uma figura que está ali no poder, troca por outra. Porque, assim, vem cá, não existe nenhuma empresa em que você troca o CEO de 4 em 4 anos e a coisa continua indo bem, tá entendendo? Vamos dar um passo para trás desse assunto. Ninguém está falando sobre isso. Está falando sobre tira um, coloca outro, coloca um, tira outro. Claro, tipo, é esse sistema, mas eu realmente acho que isso faz com que a gente se sinta escravo do externo. Tipo, depende de uma figura para que a minha vida melhore, depende de uma figura para que a vida do meu próximo melhore. Não. Depende da minha, depende do que a minha mão alcança, depende da minha capacidade de fazer uma ação social, seja levar água para aquele maluco que está dormindo ali na esquina. Depende da nossa micropolítica, como você falou, dessas decisões. O consumo realmente é a atitude mais política, até mais do que votar, né? Então, é bacana a gente começar a ouvir isso ser falado em mais rodas por aí, né? Me lembrei agora até de uma frase que eu disse em muitos shows, uma frase de uma tribo indígena norte-americana que diz assim: nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Então, é a nossa vez de questionar se isso aqui está fazendo bem para o planeta, isso aqui está fazendo, de onde que isso vem? Isso é trabalho escravo, isso vem, e dizer não,
Porra, e se ligar no quê, gente? Pelo amor de Deus, no MST. MST, eu fico até arrepiado, cara. Uma galera que considera soberania alimentar como pauta, sabe? Vamos olhar para isso, porque dá para sanar a fome no mundo. Então, gente, e o MST é uma organização assim tão maravilhosa. Eu vou até revelar aqui quem sabe a gente até pensa nesse projeto juntos. Eu acordei um dia desse também de um pensamento que pode vir a ser um sonho vivido, que é de fazer uma turnê só em festa de colheita do MST. Caraca. Isso seria incrível, né? Irada. E aí, e ficar acampado, e participar, daqui a pouco você vai para outra, vai para outra, vai para outra. Ah, mas vai ter lá da festa lá da colheita, lá daquela galera lá do agrotóxico. Não, nessa eu não vou não. Não, mas eles estão pagando 3 vezes. Não é de dinheiro que a gente está falando. Dinheiro daqui a pouco acaba, eu não dou 300 anos. Assim, né, eu tô a grosso modo falando, assim, sabe? Então, a era do escambo, né, tudo, a luna, que quer dizer, em aramaico proto-cananeu, bezerro, que quer dizer, bezerro simboliza a fome, que provavelmente vai ter a fome de matar a fome do outro, e talvez essa seja a maior fome que a gente deva ter. Ela vai desfrutar de um mundo mais humanista do que a gente está desfrutando. Eu tenho certeza disso, sabe? Só que precisa que a gente, que nem você me deu o toque, assim, ó, quando você for pegar a prancha, tenha resiliência, sabe? Tem que se manter firme ali, né? Não volta para aquele, mas tem que pagar as contas, né? Volta para uns chavão assim, uns lugares comuns. Né? Eu lembrei de uma outra frase indígena que é relacionada com o que você falou, né? Dos Estados Unidos, do que hoje é chamado dos Estados Unidos, que é quando a última árvore for cortada, o último peixe for pescado, o último rio for poluído, o homem vai entender que dinheiro não se come, né? Então, acho que a sabedoria dos povos ancestrais, assim, eles já estavam falando isso pra gente, né? Também vejo... A gente ainda temos tempo, né? Acho que a mensagem assim, ainda temos tempo de mudar, mas temos que agir mesmo, e a gente tem que... Essa decisão, igual você falou, uma decisão de ir num lugar que tem agrotóxico ou não ter, você deu o exemplo na turnê, por exemplo, né? Mas só no consumo, todo mundo tem o poder de tomar essa mesma decisão, né? De onde você compra, de quem você compra. Eu bati um papo aqui com a Bel Coelho, que ela foca em comprar produtos sempre orgânicos, sem agrotóxicos, e o MST, ela estava falando que acho que 70% da produção de alimento do Brasil vem do produtor orgânico, né? Enquanto que a monocultura, que a gente acha que vem dali os alimentos, não, muito vai para a China para alimentar os animais lá, né? Então, que a comida que vem para a gente vem do pequeno agricultor, que a gente não valoriza, fora todos os subsídios que tem para os grandes produtores, né? E aqui, se a gente for entrar em cada questão aqui, né, gente, a gente vira a noite aqui. E aí me veio uma imagem agora, que isso eu aprendi na convivência com a Ana, que é uma mulher maravilhosa, assim, eu fico perplexo, assim, com a maneira como ela vive, o quanto ela me ensina, que é, tipo, vai fazer a feira, então faz por detrás das barracas, ou seja, tipo, o que isso quer dizer? Tipo, tendo envolvimento com cada pessoa que está ali. Daqui a pouco você fica amigo de cada um que está ali, você nem anda pelo fluxo central ali da feira, você está tipo, indo encontrar as pessoas, abrindo um tempo humano para a conversa acontecer do tamanho que ela pede. E isso foi uma das coisas, entre tantas, que eu aprendi com a Mana, assim, tipo, ela fala uma coisa muito linda, que o desenvolvimento gerou uma conta muito cara, então está na hora da gente trocar desenvolvimento por envolvimento, né? Já não dá mais para ser neutro, eu acho, né? Acho que a gente está num ponto, acho que a questão indígena é uma delas, está acontecendo com os Yanomamis agora, acho que a gente não dá mais para ficar, a natureza não dá mais para esperar, a extinção de espécies está rolando aí direto, a gente não está nem vendo, assim, as coisas que a gente vê um tanto de absurdo, né? Mas tem vários que a gente não vê que estão acontecendo, então ainda dá tempo, mas não dá mais para ser neutro, não dá hipocrisia, né? Que acho que todos nós temos, né? Como sociedade, está acabando, acho que o tempo da hipocrisia, né? Os resultados estão vindo, mas eu tenho esperança, assim. Tenho esperança que, te conhecendo, assim, e sentindo assim, eu vejo que tem esperança que um grupo de indivíduos, né? Aumentando com essa, não gosto de mais consciente, mas que tenham essas
não mais consciente, mas grupo de indivíduos que olham realmente o planeta como ser vivo, Gaia, né? Até o Gaia, achei lindo o nome, Gaia, me remeteu o Gaia também, e você veio de Guanás, achei um nome genial também, pois quero ouvir um pouco mais dessa criação. E temos que agir, acho que a verdade é essa, e um grupo de pessoas agindo, conscientes, é o que sempre mudou o mundo, né? Se a gente for olhar, sempre começou por um grupo de pessoas mudando. Se a gente for olhar tudo o que aconteceu de atrocidades no passado, né? Então tenho esperança que tem cada vez mais pessoas despertando para essa questão aí, e você é um dos responsáveis, eu vejo, com as suas músicas, por trazer essa expansão de consciência aí, cara. E eu queria falar um pouco do Guaia, como é que veio o nome Guaia, como é que foi, que é o trabalho que hoje você está fazendo mais, né? A gente tem bastante coisa com o Vem Vem, com a Sim, a gente falou um pouco do emergencial, que você faça um pouco da origem do Guaia e como é que está hoje os trabalhos. Bom, o Guaia realmente foi um disco que eu pude ser mais experimental, no sentido de dar mais tempo para a criação dele. Fiz em casa e na casa do Pedro, meu cunhado, e a gente produziu o disco juntos, muito pela regência dele ali, tipo, para conseguir extrair de mim o máximo que a gente conseguisse, e também com o Lux Ferreira, que é um terceiro produtor entre nós. E o disco foi mixado em Los Angeles. Eu consegui até lá para mixar com o Mário Caldato, que é um cara que eu sempre tinha sonhado em trabalhar, que foi o produtor dos Beast Boys, foi o cara que também fez os discos todos do Jack Johnson. Então o Mário é um mago, assim, um mago do som. E aí ele aceitou fazer a mix do disco, aprendi muito lá com ele. Então, logo começou a turnê, e logo depois de começar a turnê, começou a pandemia. Então a gente teve a turnê interrompida, e eu acabei não conseguindo levar ele para muito mais lugares do que ele circula pelas plataformas de streaming e tal. Mas eu continuo nele, então os shows que eu faço, às vezes live aqui de casa, ou às vezes uma live tipo show com estrutura de palco, cenário, banda, bando, né? Porque se conhece a banda e não se conhece o bando, então vamos falar do bando todo. A banda é uma parte do bando, né? Uma metade, né? Eu ainda estou fazendo show do Guaia e pretendo continuar trazendo mais ele. E esse nome porque justamente Guaianazes não tem um equipamento cultural que motive as pessoas que querem sonhar de viver da própria expressão, tenham como se nutrir por ali mesmo, não tem. Então, a gente tem que pensar nisso, tem que movimentar, tem que ir em busca. Então, logo ali do lado tem o Rincon Sapiência, que é tipo da Coab 1, que é bem pertinho ali de Guaianazes, e veio arrasando, né, com o seu jeito de se inspirar ali na vida da periferia e trazer todos esses recados, sendo ele quem ele é. Então, é isso. O Guaia, daqui a pouco, quando a gente voltar a fazer show presencial, vou continuar com ele. E é um disco que me deixa muito feliz, assim, quando eu ouço. Fiz agora o Vem Vem, o clipe de Vem Vem, com a galera do San Diego Fernandes, que é da Black Star, que fizeram aquele clipe maravilhoso do MC, da Amarelo, né? E aí eu amei aquilo, falei com eles se animaram com Vem Vem. A gente tem a participação da Muzi Maia, que canta comigo, que é uma menina muito solar, maravilhosa, tem um futuro brilhante pela frente. Ela é de Maricá, aqui do Rio de Janeiro, que é um município que eu admiro muito, porque tem ônibus de graça e tem uma moeda local. Caraca! Uma moeda local que tem uma renda. Aliás, esse é um assunto que a gente também tem que levar adiante, tipo, batalhar pela renda básica universal, né? Porque se a gente mexer nessa caixa de areia que é a economia, que sobe muito de um lado e falta do outro, ou seja, se os trilhardários começarem, e já estão começando a se conscientizar que a gente precisa distribuir melhor isso daí para gerar uma renda básica universal, para que todo mundo que nasça aqui tenha o direito e a segurança de, tipo, beleza, eu vou ter como sobreviver sem precisar ir para cima do outro, por exemplo, né, como era na era Neandertal. Então, Maricá tem uma moeda própria que todo mundo recebe para consumir as coisas que são locais através dessa moeda. Muito interessante, Demais. né? Maravilhoso. A Muzi Maia vem de lá,
Ela nasceu lá, ela é uma menina que está com 20 anos agora, acho que 19 para 20. E o Vem Vem tá aí, para todo mundo chegar junto, nesse momento que a gente precisa de um calor, de uma cor, de uma dança, de um remeleixo, de um quadril balançando, assim, para dar um combustível para seguir adiante na jornada, porque tá duro, né? Então, Lembrei, falando do Renda Básica Universal, tem um autor que eu gosto muito, chama Charles Eisenstein. Ele fala assim, tem acho que 3 coisas que têm o potencial de mudar rápido. Acho que a gente busca hoje coisas que têm o potencial de mudar na velocidade que a gente precisa, né? Para a gente coexistir com a natureza e a gente ver uma vida saudável no futuro, né? Outra frase indígena, né? Que é, a gente não recebe a terra dos nossos ancestrais, a gente toma emprestado dos nossos descendentes, né? E aí o Charles Eisenstein, ele fala, três questões que podem mudar rápido assim na economia, né? Então, renda básica universal, taxação de grandes fortunas e perdão de dívidas dos países, né? Se for pensar, a gente já nasce devendo para outros países, né? Então, assim, mas qual que é a chance de quem está no status quo no poder até questionar isso, né? E outro, eu me lembrei do mestre Cláudio Naranjo, também um professor, que ele sempre tentou trabalhar com autoconhecimento e educação para as crianças, né? Na América Latina, principalmente, como o Rica ele conseguiu um pouco, né? No Uruguai. E no final da vida dele, ele faleceu faz pouco tempo, ele fala, a única coisa que eu vejo que tem o potencial de mudar na velocidade que a gente precisa é o uso de psicodélicos no contexto correto ali, né? Então, eu me lembrei da renda básica universal e de coisas que a gente pode fazer aí para realmente, como um todo, mudar de fato, né? Que assim, um vegano a mais no mundo não vai mudar tanto. Todo mundo ser vegano, menos o Bolsonaro, beleza, o mundo tá bom, galera. vamos parar de matar os bichinhos todos. Agora, você falando isso, que daí traz assim para as mudanças que a gente pode fazer dentro do próprio corpo, né? Tipo, para depois isso ser também externalizado. Isso eu nunca compartilhei assim quais são os meus hábitos de autocuidado, de autoamor, né? Até mesmo porque aquela frase complexa, ame o próximo como ama a ti mesmo, tipo assim, como que eu me amo, né? Vamos começar por aí. Será que eu tô me amando, assim? Será que eu tô... O que isso significa, né? Para depois chegar também no outro e tal. Eu nunca compartilhei, assim, publicamente quais são os meus autocuidados, mas eu acho isso importante de fazer aqui agora, assim, eu senti, assim, sabe? Tipo, porque a gente não faz ideia o quanto a gente vai acumulando, às vezes, de raiva, de emoção e de alimentação, o quanto essa acumulação, assim, ela também impede que a gente tenha um espaço mental, assim, mais aberto para conectar, assim, como antena com as coisas que realmente precisam ser feitas na sua própria vida, ou para conectar, assim, com o comportamento que realmente você precisa alcançar para que todas as pessoas que estão ao seu redor também estejam contempladas com a sua presença, enfim, para viver bem, fazendo. Então, assim, são algumas coisas que eu vou dizer aqui que fazem muito bem para mim e quero manter assim, tipo, mais do que tipo uma sugestão de façam isso, façam aquilo. Bom, vou começar a falar primeiro do intestino, né? Nosso segundo cérebro. A gente não faz ideia que comer farinha branca, ou seja, comer pão francês, por exemplo, pão todo dia, que é uma cultura nossa aqui, que é feito de farinha branca, que aquilo é um alimento que, na verdade, ele não te nutre, né? Ele sacia a sua fome, ele incha lá dentro um pouquinho, ele não te nutre, daqui a pouco você está com fome de alguma coisa que realmente tenha energia vital. E como tem a farinha branca, como as drogas brancas, no caso a farinha branca, ela constrói uma película na parede interna do intestino, uma película da cor do seu microfone, assim, uma coisa preta, assim, que impede o intestino de absorver todos os nutrientes que estão passando por ali em outras alimentações. E isso ninguém ensina pra gente, né? Só se aparece um anjo na nossa vida para contar, e no meu caso foi a Mana. Ninguém conta pra gente também que refogar alho, cebola, óleo, isso gera o alho deixa de ser medicinal, transforma em toxina. Então, tipo, dá para cozinhar sem refogar, sem ficar saturando o óleo, o quanto isso vai te dar saúde também. E aí, falando do intestino, uma coisa que eu sinto como um
uma chave assim muito poderosa assim para a gente enfrentar alguns momentos da vida, seja um dia que vai ser mais pesado, ou então uma resolução de um problema que você não está achando a saída, tipo, quer fazer em casa lavagem intestinal. Isso é possível, que a gente chama de enema, né? Isso é possível Panchakarma, né? fazer No Ayurveda, né? É o Panchakarma, né? Panchakarma, né? o Panchakarma é um processo bem mais complexo, porque não é só sobre uma única lavagem, né? Ele tem a ver com nutrir o tubo e depois lavagens específicas com nutrientes específicos. Então, assim, a gente acumula nessas curvas do intestino um monte de coisa que a gente não elimina, porque fica estacionado. Então, a lavagem intestinal, que você pode comprar uma bolsa de lavagem para você fazer em casa com uma mínima instrução, só com água é possível, com água e um pouquinho de sal, porque o nosso líquido é um pouco salgado, para o corpo não estranhar, morno. Você elimina, depois você faz a lavagem, você vê, na hora você acessa um espaço maior interno, que está diretamente ligado ao seu cérebro, que te dá uma outra perspectiva do que você tem, do seu pensamento em relação à sua atitude. Até se você está numa coisa raivítica, você sai dessa lavagem assim, tipo, não, tipo, beleza, não, já sei, não, isso não leva a lugar nenhum, vamos botar o pé no chão, vamos fazer a coisa certa. Recentemente eu comecei a fazer com café medicinal, que daí é um processo mais elaborado, não é qualquer café, você tem que achar quem tem esse grão de café medicinal, que ele é tipo numa torra que é diferente do grão para fazer café forte mesmo. E aí depois eu posso te mandar, se a gente quiser compartilhar aqui no portal e tal. O café um pouquinho, deixa secar e depois recebe e fica lá uns 20 minutos, depois elimina. E isso te dá uma energia, te dá uma limpeza assim da sua psique muito potente. Isso é um autocuidado meu que faz diferença na minha vida. Normalmente quando tem show eu me preparo dessa maneira. E eu sinto que eu fico mais conectado ao sensível. Imediatamente. O nosso jeito de olhar muda. Muda, você fica com um olhar muito profundo, sabe? Pra ver Tipo, você olha mesmo. Seu olhar é bem profundo, dá pra sentir mesmo, cara. E 80%, acho que do que a gente chama de cérebro, na verdade, fica ali no intestino, no estômago. Isso é uma coisa que pouca gente sabe também. Não sei exatamente o número, mas vi de alguma revista científica, assim, que a gente desconecta quanto que do cérebro, na verdade, é aqui no gut, né? Que a Ayurveda ensina muito, ajuda muito nisso, mas como a alimentação é importante nessa relação com o pensamento, né? E aí essa profundidade do olhar, eu acho que a gente perde por esse vício nesses alimentos de gosto mais forte, né, ou seja, do sal, do açúcar em excesso em vários tipos de alimentos, e principalmente os condimentados, e aí o impacto que isso deve ter, cara. Então, acho que brigadaço por compartilhar isso mesmo como um hábito e prática para limpeza mesmo, é algo que eu não me atento, não. Acho incrível essa ferramenta. Quando chegou na minha vida, virou uma resolução para muitas coisas. Eu também adiro também às medicinas da floresta, né, que também chegaram até mim. Tem uma hora que é o paricá, né, que é o sopro, que é o rapé indígena que vai me devolver para mim mesmo. Tem a hora que é o colírio, sananga também. Isso tudo é possível de ser acessado, porque essa integração que não houve até agora das nações indígenas com a nação homem branco, entre aspas, essa falta dessa integração é que também impede que a gente evolua num único só corpo, num único só coração, porque quando a gente começa a comungar das medicinas da floresta, tipo, porque vem deles com muito saber milenar e dessa tradição toda, a gente vê o quanto aquilo ajuda a gente no dia a dia aqui no urbano. Então, esse é um assunto também que de vez em quando tem em casa, e quando tem hora que me ajuda e tal. Além disso, a alimentação, ter muito cuidado realmente com os efeitos, né, que a alimentação gera, procurar saber um pouco mais sobre isso. Aqui em casa a gente só cozinha em panela de barro, porque gasta menos gás e não corre risco de soltar nenhum ferro na hora em que você está. E outra, não queima sua mão, porque comida gosta de mão, então você pode
a panela de barro ela demora a ficar toda fervendo, então você pode ficar usando mais a mão enquanto está cozinhando a kombucha. Aí a gente vai chegar o quê? Nos óleos essenciais. Tem hora que é um óleo essencial ou outro que ativa, né, o nosso límbico, o nosso líquido aqui interno. Então tem hora que é o óleo de gerânio que vai acolher o meu feminino, a minha carência. Tem hora que é o de hortelã que vai me dar um ímpeto para agir. Tem hora que é o de cálamo, que é difícil de achar, mas que ajuda a articular a nossa fala. Ele está ligado ao primeiro sopro, né? Ele organiza essa coisa da fala. A cultura dos óleos essenciais, ela tem um primeiro pensamento assim, tipo, é uma coisa muito elitizada, porque é muito caro, mas na verdade, isso é um primeiro pensamento rasteiro, porque não é bem por aí. Você pode se reunir com as pessoas que produzem em grande escala e fazer parte de um grupo que compra e consome aquilo e tal. Então, tem um vocabulário extenso, assim, né, dos óleos essenciais, que também acaba servindo, assim, como ferramenta para alguns momentos, assim, da vida aqui em casa. Gratidão por compartilhar, Genesi. Acho que queria juntar com um aí que eu também tive há algum tempo, que também lembra um pouco esses, né, tem a ver com a Ayurveda também, que é passar óleo de girassol no corpo. Eu tenho desequilíbrio de vata, né, então eu tenho tendência à ansiedade, a pensamento em excesso, então o óleo de girassol me ajuda muito, os óleos essenciais têm me ajudado bastante também. As medicinas da floresta, há 8 anos, mais ou menos, que entraram na minha vida e me ajudaram muito, assim, tem me ajudado muito a essa conexão interna, né? Então, acho que eu vejo tudo que me leva para um lugar de mais saúde, mais bem-estar, e como você trouxe bem agora há pouco, né? Esse conceito da compaixão e que leva ao outro também, né? Que é o compartilhar, que eu acho que é esse compartilhar hábitos, eu vejo não como jeito de, façam isso, pessoal, que a gente está falando, porque é bom. Não, mas no mínimo se questionar ou experienciar se faz sentido para você, né? Eu acho que tem muitos hábitos mais universais, a gente falou de respiração, ou meditação, ou óleos, ou conexões, formas de conexão, formas de terapia diferente, constelação familiar foi uma que me ajudou bastante também. Então, na verdade, é um convite para cada um se questionar e ver o que ressoa, né? Acho que eu na minha vida, assim, fica com o que foi bom do que eu falei e o que foi ruim, joga fora, né? Exato, porque conselho é uma coisa difícil, assim, né? É melhor cada um puxar o seu para si. Uma outra coisa que eu vejo que, tipo, me ajuda muito é libertar o outro da minha opinião, sabe? Tipo, liberta o outro da sua opinião, deixa de ser chato. A fala é uma coisa que só porque existe esse mecanismo a gente acha que pode sair falando. Tipo, então assim, a fala não é bem para, ela não foi feita exatamente para isso, assim, tipo, não é porque a gente sabe andar que a gente não para de andar, sabe? Então assim, libertar Fala o outro igual da pedra, nossa né? própria. Tem um mestre que fala assim, a fala é igual pedra. Ela tanto pode construir, quanto você pode jogar a pedra na cara do outro e machucar. Então ela tanto constrói uma casa, quanto ela machuca o outro. Né? E uma coisa bem recente, assim, que eu vejo que está sendo muito boa, assim, que é perder a necessidade de resposta imediata. Tipo assim, chegou um WhatsApp ou um e-mail, algum telefonema assim, tipo, alguma questão que tipo, é muito afrontosa, beleza. Não responde imediatamente, não. Elabora, formula, traz para si, guarda um pouco, pensa bem, passa pelos quadrantes do pensamento, né, da lógica, do que você sabe, do que você quer, do que você sente. Analisa essas 4 frentes e aí lapida para entregar para o outro uma coisa que é capaz de moldar, inclusive, o comportamento do outro. Porque, assim, se vem uma afronta e você, a sua resposta tem uma consciência iluminadora, aquilo causa uma mudança que o seu estado pode gerar no outro, e outra, você se livra de também entrar num fluxo de reatividade, de uma confusão, e de perder o maior tesouro, que é a sua paz. Você se livra disso, que é muito perigoso, e a maioria das trocas assim mais comuns, assim, elas têm uma tendência, às vezes, de uma confusão ou outra, levar para esse lugar da reatividade. Tenho começado, eu sou ariano, tenho
Mercúrio em Áries, que é o planeta que diz sobre a velocidade da fala, a velocidade do pensamento. Para mim é um exercício muito grande, assim, tipo, eu guardo meus cachorros no porão, assim, nem sempre eu consigo, mas aí quando eu consigo, aí eu guardo, aí depois, eu vou responder aquele WhatsApp, não, deixa, quando eu vejo que tá, agora sim, agora tá com elementos o suficiente para dizer alguma coisa que talvez seja importante até como saída para esse comportamento ali que está no outro. Perder a necessidade de resposta imediata tem sido uma grande ferramenta para mim. Poder da escuta verdadeira, né? De se realmente escutar o outro, é raro hoje em dia, é raríssimo mesmo. Poder realmente escutar sem já estar pensando o que eu vou falar depois, ou muitas vezes nesses jogos de vingança ou de guerra, de ser melhor do que o outro, de competição, que acho que está em todos nós, mas acho que esse espaço da presença, de ouvir antes da fala, assim, eu vejo que é uma característica de pessoas que eu admiro, assim, como você, pessoas que eu admiro, eu vejo que tem essa característica da escuta, que eu acho que tem a ver com a humildade também. Porque se você já vem falando, ou você já vem com respostas, sem as perguntas, né, eu vejo que você perde a oportunidade de aprender com o outro mesmo, de fato, né? Então, de estar realmente aprendendo com o outro e compartilhando tempo e espaço, e não simplesmente querendo convencer o outro de alguma coisa, né? Então, para mim tem sido um exercício, e um exercício que é difícil para mim, eu queria saber como você lida com isso, por exemplo, muita coisa vem, né, por WhatsApp e outras ferramentas, né? E muitas vezes esse medo da rejeição, de falar não para o outro, né? Acho que muitos convites e muitas coisas que não dou conta, eu às vezes não quero mesmo, quero estar, às vezes, com a minha família, tá de boa, e como falar esse não, assim, e com o tempo vindo mais convites, assim, e queria saber como é que você lida com isso, né? Com como falar não, assim, como você fala o não, assim, às vezes é ignorar, às vezes é responder de um jeito que pode ser muito agressivo. Você tem essas dúvidas na cabeça também? Tenho, assim, com certeza. E aí o não é uma arte, né? Que é uma arte de realmente ser sincero com você, né? Então, assim, eu vejo nos 6 meses, assim, da Rara, o quão é importante uma coisa básica, que é saber aproximar do que te faz bem e se afastar do que te faz mal. Tipo, eu vejo ela brincando, tipo, tem hora, não quero isso. Ela imediatamente vira para o outro lado e quer outra coisa. Tipo, tá afastando o que ela não quer para ela. Legal. A gente vai perdendo isso às vezes por um querer ser gente boa, um querer não desagradar o outro, e eu acho que é importante também, uma coisa que eu ouvi muito a Ruth, mãe da Mana, dizendo, assim, que tipo, ela dizia para eles, criando os filhos, dizendo assim, tudo bem vocês não me amarem, agora, mas vocês vão fazer isso agora, que eu não tenho medo de não ser amada, não, tipo, isso é importante, porque é isso que torna a gente enraizado mesmo, né, tipo, você vê que a pessoa, ela tá falando independente do que se o outro vai gostar dela. A gente tem que ter essa liberdade, assim, de deixar de querer agradar e ser mais inteiro. Porque daí, quando a gente é mais inteiro, o outro percebe e vê que isso é o que você melhor tem para oferecer para ele. Então, às vezes, numa opinião que se pede, né? Sinceridade sempre, franqueza quando se pede. Tipo, importante que a gente diga e se a nossa franqueza é solicitada e que a gente diga não. Isso é uma arte, é difícil para mim, mas eu me lembro de uma frase agora também que eu não sei se é do John Lennon, mas que diz assim, dizem que a vida começa aos 30, que a vida começa aos 40, começa aos 50, que a vida começa aos 60. Bobagem, a vida começa quando você desencana da plateia. E isso é um aprendizado, porque dependendo da maneira como a pessoa foi criada e se tem um ímpeto mais facilitador, é mais fácil a gente ficar sendo refém desse querer ser legal com o outro do que querer ser inteiro com o outro. Mas tô aprendendo que um não é muitas vezes um presente pro outro, né? Porque é muito, o mestre mesmo fala assim, é muito melhor uma raiva verdadeira do que um sorriso falso, né? Exato. Agradecer demais, irmão. Quero te agradecer demais. Tô aqui, eu ó, com também. Cristalzinho na mão aqui, ó. Olha, abençoando aqui. Acendi um incensinho ali atrás também antes da gente começar. Então, tá lindo. Agradecer demais, irmão, por te conhecer, por estar aqui agora, pela energia, pela troca, pelos ensinamentos e pela sua música, irmão, que me inspirou já demais e ficar tocando. Eu já ouvia antes, né? Nos últimos dias tá rolando mais ainda, né? Então,
Quero conhecer pessoalmente você, a Mana, minha esposa, a Ju também, super, assim, muito, você falava da Mana, me veio muito a Ju também no estilo, assim, né, de ser em um relacionamento que dá orgulho de ver, assim, né, quantas vezes você mencionou ela aqui, porque realmente é muito amor, né, muita gratidão dá pra sentir no seu olhar, no seu ser, por essa parceria, assim, né, por quem vocês são como casal, e muitas vezes a mulher acaba abrindo mão de muitas coisas, né, tô começando a ver isso, né, numa criança, e lembrar disso acho que é muito válido, irmão. Então quero te agradecer demais aí pela troca e por estar aqui agora comigo. Eu também, Rick. E te dizer que eu também olho para você com essa mesma brisa, assim, me vem o mesmo vento, assim, de um núcleo familiar, assim, que respeita a importância da mulher, né, a força da matriarca da casa, de pessoas que têm um respeito e um amor à vida, né, então, e com todas as suas nuances, essências, cheiros, detalhes e tal. E eu acho, e repito mais uma vez, não é querendo ser gente boa e querer, nessa construção do novo mundo, a Woodpeckers, que você trouxe essa possibilidade de dar para o outro uma maneira dele conseguir realizar um desejo ou outro pelo escambo, isso daí é uma entrega muito grande que você já conseguiu realizar aqui nessa vida. Isso daí é muito grande mesmo, assim. Então, quando eu conheci o Felipe, que ele me contou ali naquele dia, foi um encantamento imediato. Eu e Rafael Carneiro, que é meu compadre, padrinho da Rara, e ele toca comigo no show, que é um artista pernambucano lá de Olinda, incrível, um músico absurdo, um cara pisciano, compreensivo, inteligentíssimo, bem-humorado. A gente ficou muito, muito, muito chapado, assim, com o portal, assim, sabe? E é um portal mesmo, que possibilita um deslocamento e até essa ferramenta usada de outras maneiras que não se, né, tipo até de oferecer um trabalho em troca de outro trabalho, que não se restringe a esse gigante que é só, eu vou para um lugar, eu posso oferecer isso, aí eu posso ficar hospedado aí, depois eu vou é uma chave tanto, é a prova de que Luna e Rara vão desfrutar de algo muito mais humano, consciente e da coexistência. Parabéns mesmo, cara. Eu sou muito fã do Woodpecker mesmo. Irmão, gratíssimo. E possibilitou a gente estar aqui, né? Que o Felipe conheceu você, me apresentou você, então, se não fosse o Woodpeckers também, a gente não estaria aqui, né? Por mais que eu veja que é uma conjunção, né, de relações humanas, né? E eu, junto com várias pessoas, fomos dando vazão, assim, eu sinto download também, né? Fomos recebendo isso e transformando, e usando, e curtindo, e hoje uma galera no mundo inteiro usando, tem literalmente pessoas em todos os países, assim, então dá uma... Mesmo? Literalmente, tem países que eu nem sabia que tinha, e tem gente lá, cara. Então dá uma alegria, mas eu sempre fico olhando, assim, para não deixar o ego pegar, assim, sabe, para não deixar, tipo, eu criei isso, não, foi um grupo ali de pessoas que a gente tá fazendo isso, e tá fazendo porque faz sentido assim mesmo, né? Então fazer o que faz sentido. Então fico muito grato aí pelas suas palavras aí, uma alegria mesmo ouvir de vocês, cara. Demais. Estamos juntos no mar da mudança. Daqui a pouco eu vou chegar com uma prancha aí. Quero ver, já vai estar com a pranchinha. Valeu demais, gente. Obrigado mesmo. Valeu mesmo. Gratíssimo por ter escutado a gente. A cada semana aqui no Abrindo Caminhos eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam ser a versão mais autêntica de si mesmos e expandir consciência no mundo. Hoje, no episódio 40, conversei com Marcelo Genesi. Foi um bálsamo, uma troca riquíssima de diversos assuntos. Fomos da composição de música a hábitos saudáveis, do mar à floresta. Então, um papo incrível, riquíssimo. Aprendi demais e espero que vocês tenham gostado também. Se vocês curtiram, lembra de acompanhar a gente no Spotify, nosso canal no YouTube. A gente está também no Instagram e no Telegram, compartilhando e trocando. Então, vem falar pra gente o que você achou do episódio. Semana que vem tem mais, galera.